O dia começou péssimo na escola. O representante subiu no palco e mandou a real. Brigou, tá fora. Ele acusou Tang Xiaobao de ter atacado o Liu Kang de propósito. A situação ficou feia, e o diretor não quis saber de conversa. Xiaobao foi expulso. Muita gente achou pesado demais para um garoto da idade dele, mas outros adoraram o show. As meninas sabiam que o Liu Kang é quem tinha começado a confusão e que o protagonista também estava machucado, mas ninguém abriu a boca. Xiaobao ficou lá, ouvindo tudo calado enquanto mandavam ele vazar. O motivo era óbvio. Ele é de família humilde, enquanto o tal do Liu Kang é de uma linhagem de médicos éfidas, e as garotas babam por ele. O cara se acha intocável. O herói não tentou se explicar, só virou as costas e começou a andar. Só que o Qin entrou na frente dele, rindo da cara dele e chamando pro soco. O playboy disse que Xiaobao era um lixo, e que não adiantaria nada ele apanhar e depois ir chorar pros pais. O protagonista perguntou qual era o problema dele, e o Qin mandou a clássica. O mundo é feito de status, e gente como o Xiaobao nunca ia entender isso. Com sangue nos olhos, o herói avisou que lutaria a qualquer hora, mas mandou ele ficar longe da sua namorada, a Hang Jin. Foi aí que o balde de água fria veio. A própria Jin apareceu e terminou com ele ali mesmo. Ela disse que eles eram de mundos diferentes e que não combinavam mais. O Qin aproveitou para tripudiar, dizendo que ela agora estava com ele porque o Xiaobao era um fracassado. Para piorar, ele chegou no ouvido do protagonista e sussurrou que tinha passado a noite com a garota num hotel. O ódio subiu, mas Xiaobao se controlou para não matar o cara ali mesmo. A Jin ainda gritou para ele ir embora de uma vez, porque não queria mais ver a cara dele. Sozinho à noite num banco de praça, ele ligou para o pai e fingiu que estava tudo bem. O problema é que o vestibular era em 3 meses e ele tinha acabado de ser expulso. O pior? Ele gastou todo o dinheiro que economizou passando fome para comprar um relógio para a ex-namorada. Ele decidiu colocar o relógio no pulso e, do nada, o bagulho brilhou azul. Parecia coisa de filme de alienígena. O sistema ativou e começou a ler os dados dele. O módulo escolhido foi o de médico divino. Focado em acupuntura, massagem, ele ficou apavorado. Mas o sistema avisou que a profissão era aleatória e não dava para trocar. Como precisava sobreviver, ele aceitou o desafio. Logo em seguida, uma montanha de conhecimento sobre pontos de acupuntura entrou na mente dele. Apareceu a opção de missões ocultas para ganhar livros de medicina. Ele clicou e um livrão pesado surgiu nas mãos dele. O livro continha segredos milenares para tratar até seres imortais, mas tinha um porém. O sistema avisou que o Xiaobao não tinha reputação suficiente para continuar lendo. O herói achou que era como um jogo e pensou em sair nos jornais para ficar famoso, mas o sistema deu um erro e começou a zoar ele, chamando-o de doutor de forma sarcástica. Enquanto ele discutia com o sistema, uma mulher passou com o filho e afastou a criança dele, achando que ele era louco. No fim, ele fez um acordo com a inteligência artificial. Para subir de nível e ganhar prestígio, ele precisa tratar bem os pacientes e ser gentil. Se ele for grosso, o prestígio cai. Xiaobao garantiu que era o cara certo para o trabalho e já quis saber quais seriam os próximos benefícios dessa nova vida. O relógio soltou uma notificação na tela. Um kit de boas-vindas para novatos na medicina estava disponível, mas o sistema resolveu abusar da paciência de Tan, questionando se ele tinha neurônios suficientes para entender o processo. O sangue de Tan ferveu. Ele quase estraçalhou o aparelho, mas um aviso surgiu a tempo. Um arranhão ali e o dispositivo morreria para sempre. Engolindo o ódio, ele ativou a função e recebeu um talismã brilhante capaz de neutralizar venenos. Empolgado, Xiaobao gritou para o mundo que destruiria os poderosos Lucian. O vizinho, nada feliz com a barulheira noturna, calou o rapaz jogando uma lata na direção dele. Tan só conseguia pensar em superar Liu, até que um grito de sua irmã cortou o clima. A mãe deles tinha apagado e estava em estado grave no hospital. Tan correu desesperado. No quarto 309, o cenário era de guerra. Qin-san, o pai, estava em frangalhos, implorando aos doutores Zong e Yang que não deixassem sua esposa morrer. O diagnóstico era brutal, uma hemorragia cerebral massiva. No meio do caos, uma enfermeira invadiu a sala com notícias piores. Os sinais vitais estavam sumindo. Desesperado, Xiaobao tentou invocar o sistema, mas o dispositivo o ignorou completamente. Vendo a mãe definhar sob a máscara de oxigênio, ele confrontou o diretor Yan. A resposta foi um não seco. Os médicos alegaram que o excesso de sangue no crânio e o estado de choque impediam qualquer cirurgia. Xiaobao não aceitou a sentença de morte. Ele sugeriu usar acupuntura.
mas Ian debochou, dizendo que agulhas eram misticismo e não ciência. O rapaz rebateu com fúria. Eles é que não tinham competência para usar as agulhas. Sob os olhares indignados dos médicos, ele exigiu as agulhas de prata, assumindo a responsabilidade por tudo. Sem hesitar, ele se inclinou sobre a mãe e começou a mapear o pulso dela, pronto para o tudo ou nada. Com as mãos tremendo e o suor escorrendo pelo rosto, Tan posicionou a primeira agulha. O nervosismo era quase insuportável, mas o destino da mãe dependia daquela precisão. O diretor Ian tentou intervir, mas Zon o barrou imediatamente, exigindo respeito pelo rapaz que agia como um profissional veterano. Xiaobao forçou a mente a silenciar o caos ao redor, mergulhando num estado de concentração absoluta. De repente, o reitor Zon arregalou os olhos. Ele percebeu que o garoto utilizava a técnica milenar da agulha e tira, um método lendário que nenhum médico moderno ali dominava. Com movimentos fluidos, Tan preencheu os pontos vitais um a um. O milagre não demorou. O monitor cardíaco apitou com força e a pressão arterial, antes em queda livre, estabilizou-se como se nunca tivesse havido uma crise. O hospital parou. Ian estava incrédulo. A irmã de Tan explodiu em lágrimas e o abraçou, enquanto o pai, Qin-san, transbordava gratidão. Zon, fascinado, arrastou o jovem para seu escritório para que ele pudesse recuperar as energias. O reitor foi direto ao ponto. Onde você aprendeu isso? Tan, tentando manter o disfarce, desconversou dizendo que nem ele mesmo entendia como o processo funcionava. Zon o chamou de gênio e ofereceu um cargo no hospital na hora, ignorando o fato de Tan ser apenas um estudante. O jovem prometeu ajudar quando pudesse, mas sua prioridade era a recuperação da mãe. Ao sair para o corredor, ele deu de cara com uma figura conhecida da faculdade, João Roya. Ela estava curvada, apertando o ventre com uma expressão de agonia pura. Sem pensar duas vezes, Tan se aproximou e segurou a mão dela para checar os sinais. A reação da garota foi de puro choque e repulsa. Ela o chamou de abusado e lembrou com desprezo que ele tinha sido expulso da universidade por bom motivo. Tan não se abalou com o insulto. Com um olhar clínico, ele diagnosticou o problema. Uma dismenorreia severa que remédios comuns não resolviam mais. Loia travou. Como ele sabia exatamente o que ela sentia? Antes que ela pudesse retrucar, o diretor Ian apareceu atrás deles, confirmando que as mãos daquele rapaz faziam milagres. A postura da garota mudou instantaneamente. Entre a dor insuportável e a dúvida, ela olhou nos olhos de Tan e cedeu. Se ele realmente tivesse o poder de encerrar aquele sofrimento, ela se entregaria ao tratamento dele. Tan encarou Loia com seriedade e explicou que a saúde nada mais é do que o ajuste perfeito entre o Yin e o Yang. Se os meridianos fossem desobstruídos pela acupuntura, as dores ginecológicas que a massacravam finalmente seriam eliminadas, trazendo a cura. Jua, ainda desconfiada, quis saber se aquelas agulhas faziam milagre mesmo. Xiaobao foi sincero. O caso era complexo, mas ele tinha convicção de que a técnica seria a salvação dela. Desesperada e descrente, Loia implorou que ele não mentisse, pois já tinha ouvido promessas vazias de todos os lados. Ele rebateu dizendo que o problema não era a cura em si, mas o método. A questão é que a acupuntura exigia o toque direto na pele. No mesmo instante, a garota saltou da cadeira, chamando-o de charlatão e abusado, convicta de que sua doença era incurável. Tan não baixou a cabeça e avisou que ela não tinha o direito de caluniá-lo sem antes ver o resultado. Para provar que falava sério, ele se ofereceu para mostrar como aliviar a agonia ali mesmo. Mesmo relutante, ela acabou cedendo. Xiaobao orientou que ela fizesse massagens em pontos específicos e, para garantir que ela aprendesse direito, segurou a mão dela, pressionando os locais exatos com movimentos firmes e técnicos. O alívio foi como um choque. Loia sentiu o peso sair do corpo e uma leveza desconhecida tomar conta. Tan avisou que aquilo era só o começo, um paliativo, e que a cura total só viria com o tratamento completo. Enquanto os dois estavam mergulhados naquele clima de calma, a irmã de Tan apareceu de surpresa, avisando que a mãe deles finalmente tinha acordado. Ao ver os dois tão próximos, a pequena soltou um sorriso malicioso. O flagra deixou Loia roxa de vergonha. Ela soltou a mão de Tan num pulo e fugiu do hospital dizendo que precisava ir embora. A irmã não perdeu a chance de zombar, perguntando se era namoradinha e sentenciando que uma garota daquelas nunca daria bola para um Zé Ninguém como ele. Tan entrou no quarto da mãe ainda remoendo as provocações da irmã. Ao ver a progenitora acordada, o coração apertou. Ela estava fraca, mas lúcida,
e pediu que o filho prometesse usar seu novo dom com bondade, alertando que ele não conseguiria salvar o mundo inteiro. Tan jurou que faria tudo o que estivesse ao seu alcance. A conversa foi interrompida por um chamado vindo do corredor. Era Loya. A mãe, percebendo o movimento, incentivou o filho a não deixar a moça esperando. Ao sair, Tan foi pego de surpresa. Loya, impressionada com o fim da dor após a massagem, deixou o orgulho de lado e o convidou para jantar, querendo selar o compromisso de continuar o tratamento. Tan ficou em choque absoluto com o convite. Ele precisou perguntar de novo para acreditar que não tinha ouvido errado. Loya explicou que a massagem tinha sido um milagre. A dor sumiu como fumaça, e ela estava decidida a seguir o tratamento com ele. Com um sorriso de canto, Xiaobao brincou que, se ela pagasse a conta, ele aceitaria o desafio. Algum tempo depois, ele se viu na porta de um dos restaurantes mais caros de Sen. Ao cruzar a entrada, o luxo era tanto que ele se perguntou qual era a verdadeira profundidade da fortuna de Loya. Mas o clima de paz durou pouco. Lá dentro, ele deu de cara com Jin e Kanan. O grupo de Liu estava em peso, e a hostilidade foi imediata. Liu, com aquele ar de superioridade de sempre, perguntou como Tan tinha coragem de aparecer ali, afirmando que todas as tentativas do rapaz de atrapalhar os planos do grupo tinham sido inúteis. Wang, o bajulador de plantão, tripudiou dizendo que um cara sem talento, que só servia para carregar tijolo em obra, não tinha direito de respirar o mesmo ar que eles. Os risos ecoaram quando lembraram da expulsão de Tan da faculdade, humilhando-o por supostamente estar perseguindo Liu Hin em busca de sobras. Tan manteve o sangue frio e disparou que não estava seguindo ninguém. Estava ali apenas para jantar. A declaração foi recebida com gargalhadas venenosas. Para eles, era uma piada ridícula, já que Tan não tinha um centavo furado para bancar uma mesa naquele lugar. Jin rosnou que não precisava da ajuda dele e que agora estava sob a proteção de Kanan. O Brutamontes, por sua vez, lamentou não ter quebrado os ossos de Tan no último encontro e se preparou para terminar o serviço. Foi nesse momento que Loya surgiu, caminhando com elegância em direção ao grupo e perguntando o que estava acontecendo. Kanan, tentando se gabar, apresentou Loya aos outros como se ela fosse um troféu, mas a confusão se instalou quando Liu questionou se Tan estava tentando trair alguém ou se agora tinha uma namorada misteriosa. Kanan insistiu para que o pobre coitado fosse embora antes de passar vergonha na frente da flor da escola. Tan, sem demonstrar medo, respondeu que só queria jantar em paz, mas que não esperava encontrar cães latindo no meio do caminho. A fúria de Liu quase transbordou em agressão física, mas Loya interveio com uma autoridade que gelou o sangue de todos. Ela avisou a Kanan que ele não deveria posar de valentão, a menos que quisesse enfrentar o peso da família dela. O silêncio foi mortal. Quando Liu perguntou, atônito, por que ela estava defendendo aquele lixo, Loya soltou a bomba. Foi ela quem convidou Tan para o jantar. A expressão de todos congelou em um espanto ridículo. Kanan não conseguia processar como Loya, que havia rejeitado todos os herdeiros ricos da escola, tinha escolhido justamente o excluído Xiaobao. Ignorando o choque geral, Zhu segurou o braço de Tan com firmeza e, com um olhar de desprezo para o grupo, aconselhou-o a não perder tempo ouvindo aqueles primatas sem cérebro. Com um gesto decidido, ela o guiou para a mesa, deixando a elite da universidade fervendo de ódio e humilhação. Liu estava possesso, convencido de que Tan era um vigarista de marca maior que estava manipulando Loya com algum truque sujo. Do outro lado, Kanan já planejava como moer o rapaz na pancada assim que as luzes se apagassem. Alheio ao veneno deles, Xiaobao agradeceu o apoio de Jua, mas avisou que se a coisa ficasse feia, ele mesmo resolveria. Loya, preocupada, pediu cautela. O pai de Kanan era um peixe grande e perigoso. Tan apenas deu de ombros, afirmando com uma confiança que beirava a petulância que os tempos de humilhação tinham acabado. Eles se acomodaram em uma mesa digna de realeza, sob um lustre colossal. Curioso, Tan quis saber quem era o pai da garota para botar tanto medo em gente como o Qian. A resposta veio como um soco. O homem era nada menos que o prefeito da cidade. Xiaobao engoliu em seco, imaginando a recepção que teria na casa de uma autoridade sendo apenas um estudante expulso. Loya, notando o choque, tratou de tranquilizá-lo e soltou o convite. Ele deveria ir à casa dela naquela mesma noite. O prefeito estaria ocupado em uma reunião e ela queria testar se aquele médico milagroso era corajoso o suficiente para entrar no território dela. Ao chegarem na residência, um apartamento de altíssimo padrão que deixaria qualquer um de queixo caído, Tan não conteve os comentários sobre a vida de luxo.
Loya explicou que tentaria convencer o pai sobre o valor do treinamento dele, mas antes, precisava relaxar. Ela indicou a sala para ele esperar com um chá enquanto ela ia se refrescar. A provocação veio rápida. Tan perguntou se ela tinha coragem de deixá-lo sozinho ali. Loya não deixou barato, avisando que qualquer piadinha fora de tom resultaria em um chute imediato para fora da mansão. Após o banho, o clima de tensão medicinal tomou conta do quarto. Era a primeira vez que Loya recebia um rapaz em tamanha intimidade, e o nervosismo era visível. Tan, tentando aliviar o peso do momento, garantiu que ela estava em boas mãos. Quando ela se deitou e ele se aproximou para iniciar os procedimentos, o reflexo dela foi imediato. Segurou a mão dele com força. O contato fez o coração de ambos acelerar. Ela justificou que não suportava o toque de estranhos, mas Tan, mantendo o humor ácido, perguntou se ela não estava gostando da sensação. O olhar que recebeu de volta foi mortal. Loya prometeu acabar com ele se a brincadeira continuasse. Ele apenas sorriu, focando no que realmente importava. Aplicar seu método infalível e provar que era muito mais que um rostinho bonito ou um batedor de tijolos. Loya fechou os olhos, forçando o corpo a relaxar sobre os lençóis. Ela exigiu silêncio absoluto, pois qualquer ruído a tirava do eixo. Enquanto o clima pesava, ela se perdia em pensamentos, tentando decifrar o enigma que era aquele rapaz. Como alguém tão jovem e subestimado conseguia arrancar sua dor com tamanha facilidade? O transe foi quebrado pelo estalo seco da porta da frente. O coração da garota disparou. O prefeito tinha voltado da reunião muito antes do previsto. O pânico tomou conta de Loya. Xiao Bao, sem entender o desespero, questionou por que ela estava agindo como se tivessem sido pegos em flagrante, já que o objetivo ali era estritamente médico. Em um surto de nervosismo, ela chegou a sugerir que ele pulasse a janela, mas Tan olhou para baixo e lembrou que uma queda do 8º andar não estava nos seus planos de carreira. Antes que pudessem bolar um plano de fuga, a porta do quarto se escancarou. O prefeito Lu parou no batente, paralisado de surpresa. Ele não esperava encontrar um estranho no santuário da filha. Loya, tentando manter a compostura, mentiu rápido dizendo que ele era apenas um colega de classe. Tan se apresentou com firmeza, mas sentiu o peso do olhar gélido de Wen sobre si. O pai, exausto mas atento, analisava o rapaz da cabeça aos pés, convencido de que a filha finalmente tinha arranjado um namorado e estava tentando esconder. O silêncio no quarto ficou tão denso que dava para cortar com uma faca. Percebendo que o clima tinha azedado de vez, Tan tratou de se despedir. Wen deu um sorriso enigmático, comentando que era bom o rapaz ter outros compromissos. Assim que a porta bateu, o interrogatório começou, mas Loya foi mais rápida e cortou o sermão do pai com um pedido direto. Ele precisava usar sua influência para reintegrar Xiao Bao à universidade. Ela sabia que estava se arriscando, mas sentia que devia isso ao rapaz que a salvou. Enquanto isso, em sua própria casa, Tan não conseguia pregar o olho. Ele decidiu consultar o sistema, que sempre guardava uma carta na manga. A notificação brilhou na tela. Sua reputação tinha saltado para o nível 2, liberando um giro na loteria de habilidades. Ele cruzou os dedos esperando pela visão de raio-x para facilitar os diagnósticos, mas o destino foi irônico. O sistema lhe concedeu o teletransporte instantâneo. Tan ficou confuso. Para que diabos um médico precisaria se mover na velocidade da luz? Mas a resposta veio rápido quando o som de passos apressados ecoou do lado de fora, indicando que o tempo de descanso tinha acabado. Os passos que Tan ouviu não eram de inimigos, mas de sua própria família. Sua irmã entrou no quarto implorando por uma sessão de acupuntura, mas o pai, Qin-san, interveio imediatamente, pedindo que ela desse descanso ao irmão. O clima familiar foi interrompido por uma surpresa no corredor. Loya surgiu carregando um buquê de flores deslumbrante. Tan ficou boquiaberto. Loya justificou a visita dizendo que viera ver a tia dele, o que o deixou confuso, sem saber se era verdade ou uma desculpa esfarrapada para vê-lo. Enquanto isso, seu pai e sua irmã já trocavam sorrisos cúmplices, aprovando a nora de personalidade forte e beleza rara. Xiao Bao, notando o constrangimento da garota, chamou-a de canto e pediu perdão pelo comportamento invasivo de sua família. Ele fez questão de ressaltar o quanto ela tinha sido importante naquele dia. Loya, fugindo de sentimentalismos, apenas avisou que o trato estava feito. O pai dela já havia garantido sua volta à universidade. A condição era uma só. Ele precisava parar de vagabundear e se tornar um aluno exemplar. A promessa de estudo, porém, foi interrompida pelo som de vozes desesperadas. Uma multidão se aglomerava em volta de um homem que parecia pronto para incendiar o mundo se fosse necessário. Era Mamin Aimin,
o poderoso chefe do Clube Cóssio e dono de metade daquelas terras. Ele estava fora de si, gritando que se sua filha morresse, ele levaria todos para o inferno. O reitor Zon, suando frio sob a pressão do magnata, avistou Tan e o chamou pelo título de doutor. Xiaobao sentiu o perigo de longe. Ele sabia que se envolver com a família de um homem com aquele temperamento era pedir para ter problemas eternos. Ele tentou recusar, alegando que não era nenhum salvador, mas Zon implorou, lembrando Tan de que ele já havia feito o impossível pela própria mãe. Contra a parede, Tan cedeu. Avisou Loya que haveria na escola mais tarde e seguiu o reitor. Ao ser apresentado como a última esperança, o chefe do Clube Cóssio olhou para o rapaz com total desprezo, duvidando que um moleque qualquer pudesse fazer o que os melhores especialistas falharam. Aimin não perdeu tempo e começou a despejar os fatos. No dia anterior, a mãe daquele rapaz estava com um pé na cova e ele operou um milagre que todo o hospital testemunhou. Enfermeiras e médicos ao redor confirmaram, balançando a cabeça em sinal de respeito. No meio da conversa, uma enfermeira surgiu pálida, avisando que a temperatura da pequena Mazial Fen estava despencando. Sem saída, o magnata cedeu, deixando claro que aquela era a única chance que Tan teria antes de sofrer as consequências se algo desse errado. Ao entrar na enfermaria, Xiaobao se deparou com uma garota fragilizada. Zon pressionou o rapaz por um diagnóstico rápido, mas Tan, após um exame minucioso, começou a falar de forma enigmática, dizendo que a situação era pior do que parecia. Aimin, já à beira de um surto, exigiu saber o que estava acontecendo. A resposta de Tan foi um soco no estômago. A menina não tinha doença nenhuma, por isso os médicos não encontravam nada, mas mesmo assim, ela só tinha mais um dia de vida. Enfurecido, Mamin agarrou Tan pelo colarinho, perguntando se a filha tinha sido amaldiçoada. O clima de enterro tomou conta da sala quando o poderoso chefe do Clube Cóssio desabou no chão, implorando em lágrimas para que o jovem salvasse sua única herdeira. Tan, mantendo a frieza necessária, impôs suas condições. As chances eram de 60%, e ele queria garantias de que não seria caçado caso o pior acontecesse. O pai, desesperado, jurou que se a filha morresse, ele mesmo tiraria a própria vida e ninguém tocaria em Tan. Foi então que Xiaobao se inclinou e sussurrou algo que gelou o sangue de Mamin. A menina estava sendo perseguida por uma entidade, um espírito que drenava sua vida. O homem começou a gritar, achando que Tan estava perdendo o juízo. O rapaz manteve o tom calmo, questionando se ele realmente duvidava do sobrenatural. Mamin lembrou-se de um mestre caçador de fantasmas que conheceu, mas o sujeito tinha morrido em um acidente bizarro no ano anterior. Tan percebeu que o tempo estava acabando e perguntou por que ele estava tão perturbado, já que a ciência dos homens tinha falhado, e agora era hora de enfrentar o que os olhos comuns não viam. O magnata Min, completamente fora de si, agarrou Xiaobao e começou a chacoalhá-lo como se tivesse encontrado o próprio mestre reencarnado. O rapaz, tentando manter a dignidade, exigiu uma lista de materiais específicos para o ritual. Min, agora tratando-o com uma reverência quase sagrada, garantiu que qualquer desejo do mestre Xiaobao seria uma ordem. Enquanto os capangas providenciavam os itens, Tan aproveitou para garantir a segurança da própria família, exigindo proteção máxima para o quarto de sua mãe. Os assistentes confirmaram que o esquema de segurança já estava montado. Antes de começar, Tan interrogou os guarda-costas para entender melhor com quem estava lidando. Descobriu que Min era o tubarão da cidade, um líder do submundo e magnata do setor imobiliário. Com as cartas na mesa, Xiaobao deu a ordem final. A garota precisava ser levada para casa. Ele explicou que o ambiente familiar aumentaria as chances de sucesso em 10%, uma lógica que os brutamontes aceitaram sem questionar, admirados com a postura do rapaz. Já na mansão da família Mamin, Tan deu ordens expressas para que ninguém entrasse ou interrompesse o processo. Conforme a noite caía, o silêncio se tornou absoluto. Xiaobao acomodou a menina no tapete e sentou-se ao lado dela, sentindo uma energia gélida e estranha emanar pelas janelas. O relógio batia os segundos como uma contagem regressiva para o caos. De repente, ele percebeu que Min ainda estava ali, vigiando cada movimento. Irritado, Tan expulsou o homem do quarto, alegando que o nervosismo da primeira vez poderia atrapalhar a execução. Sozinho com a paciente, ele iniciou o ritual. Enquanto recitava feitiços e invocava forças para destruir a entidade, um vulto aterrorizante se materializou no quarto. Sem hesitar, Tan lançou o sangue de cachorro que havia preparado, mas o efeito foi nulo.
A garota fantasma nem piscou. Antes que ele pudesse pensar em um plano B, a criatura avançou com uma velocidade sobrenatural, cravando as mãos gélidas no pescoço de Xiaobao. O ar começou a faltar, e o médico milagroso se viu sendo estrangulado pela própria morte que tentava evitar. O aperto no pescoço era brutal. Tan sentiu o oxigênio sumir, e por um segundo aceitou que aquele seria o seu fim. Mas no limite da consciência, uma explosão de luz cegante cortou a escuridão do quarto, prendendo o fantasma em feixes de energia pura. Chocado, mas agindo por puro instinto, Xiaobao não perdeu tempo. Canalizou a luz eterna e lançou o feitiço de banimento com toda a sua força. A entidade soltou um grito ensurdecedor que pareceu rasgar o ar e, num piscar de olhos, evaporou, deixando para trás apenas o silêncio e o brilho residual. Ainda recuperando o fôlego e processando que o mal tinha sido repelido, Tan foi interrompido por Min, que invadiu o quarto aos gritos, celebrando a destruição do espírito. Xiaobao, mantendo a postura de mestre, agradeceu mentalmente ao talismã que carregava no pescoço. Fora aquela relíquia que o salvara do estrangulamento. O magnata, ansioso, questionou por que a filha ainda permanecia imóvel. Tan explicou que o espírito se fora, mas o corpo precisava de um tranco final. A acupuntura para alinhar o que fora drenado. Ele exigiu foco total para inserir as agulhas. Porém, no exato segundo em que se preparava, a garota deu um solavanco e abriu os olhos. O agradecimento, um chute certeiro que pegou Tan de surpresa. O mestre ficou sem entender nada, mas Min correu para pedir desculpas, jurando que fora apenas um reflexo da garota voltando à vida. Tentando compensar a grosseria, a jovem Fen se ofereceu para massagear os ombros de Tan. Ele, ferido em seu orgulho e querendo apenas ir embora, tentou recusar, mas o magnata já tinha outros planos e praticamente o arrastou para um banquete de gratidão. À mesa, o clima era de festa. Min, transbordando felicidade, declarou que faria qualquer coisa pelo rapaz e sugeriu que de agora em diante, Tan fosse considerado seu irmão de juramento. O protagonista, humilde, pediu para ser chamado apenas de Xiaobao. Contudo, a paz foi quebrada pela própria Fen. Com uma determinação que deixou o pai boquiaberto, ela disparou que Tan jamais poderia ser seu tio ou irmão de seu pai. Diante da confusão geral, a garota soltou a bomba sem nenhum filtro. Estava perdidamente apaixonada pelo seu salvador. Tan engasgou com a comida, alegando que ela ainda devia estar com o juízo perturbado pelo trauma, mas o olhar da menina não deixava dúvidas de que o problema agora era outro. Tan tentou aplicar a tática do desentendimento, fingindo que seus ouvidos tinham falhado ou que a tradução daquela conversa estava com defeito. Mas Fen não era de desistir. Com uma persistência que faria qualquer espírito tremer, ela reafirmou que seu coração agora batia apenas pelo seu salvador. O que já estava confuso virou uma loucura completa quando o pai, Min, em vez de se opor, ficou radiante. O magnata já começou a planejar o casório, afirmando que transferiria toda a sua fortuna para os dois e que, finalmente, ele poderia se aposentar em paz. Xiaobao sentiu o chão sumir. Ele tentou argumentar que Fen era jovem demais para pensar em matrimônio, mas a garota rebateu com fúria, perguntando se ele a achava feia ou insuficiente. Pressionado, ele tentou uma saída diplomática. Disse que não era digno de uma princesa como ela e que o casamento exigia sentimentos genuínos que não surgem do dia para a noite. Fen, com uma lógica implacável, concordou. Eles passariam o tempo cultivando esses sentimentos até que o altar fosse o único caminho. Para selar o noivado, Min ofereceu uma pequena entrada de 10 milhões de dólares. Tan começou a suar frio, recusando o dinheiro imediatamente. A mãe da garota, achando que a recusa era por ser um valor baixo, já se preparava para dobrar a oferta. Xiaobao cortou o assunto e pediu um favor em vez de grana. Ele era apenas um estudante expulso e precisava limpar seu nome e voltar à universidade para tranquilizar os pais. Min garantiu que resolveria o problema com um estalar de dedos, enquanto Fen avisava com um olhar que dava medo que destruiria qualquer um que ousasse tocar no seu futuro marido. Sentindo que o cerco estava fechando, Tan tentou fugir para casa, mas o relógio o traiu. Já passava da meia-noite e a família não o deixou sair naquela escuridão. Exausto após enfrentar fantasmas e magnatas, ele aceitou o quarto de hóspedes e desabou na cama. O sono, porém, durou pouco. No meio da madrugada, a porta se abriu silenciosamente. Era Fen. Com os olhos ainda pesados, Tan perguntou o que ela queria ali àquela hora. A desculpa da garota foi de que estava sentindo frio e precisava de calor humano. Xiaobao,
sem paciência, lembrou que estavam no auge do verão. Ignorando a lógica, ela se inclinou para um contato mais íntimo, mas Tan permaneceu estático, mantendo sua integridade intacta e recusando-se a cair na armadilha sentimental daquela jovem impetuosa. Fan deu um ultimato. Estava estressada, queria relaxar e ia dormir ali mesmo. Para encerrar o assunto, ligou o ar-condicionado no máximo, cortando o mormaço do verão. Ela ainda tentou uma última investida, perguntando se ele realmente detestava tanto a companhia dela a ponto de não quererem passar a madrugada conversando. Tan, irredutível, avisou que não seria conquistado pelo cansaço. A garota, entre a indignação e o nervosismo de quem nunca tinha chegado tão perto de um homem, desejou-lhe boa sorte e previu que ele se arrependeria amargamente daquele desprezo no futuro. Assim que o dia clareou, Tan se arrumou e foi para a sala, encontrando Fan já a postos. Ela decidiu, por conta própria, que era hora de visitar a sogra. Mesmo contra a vontade, Bao sabia que bater de frente com a teimosia dela era perda de tempo. No hospital, o clima ficou pesado. A irmã de Tan não escondeu a insatisfação, soltando que o irmão estava sendo empurrado para um casamento forçado. A comparação com Loya surgiu inevitavelmente. Ambas eram influentes, mas Fan era a herdeira única do maior império imobiliário da região. O pai de Tan, sentindo o cheiro de confusão, manteve o alerta ligado. A discussão familiar foi interrompida por uma batida na porta. Era o diretor Dan, acompanhado pelo reitor Zon. O figurão queria ver de perto o fenômeno da medicina de quem todos falavam. Sem rodeios, Dan pediu que Xiaobao usasse suas agulhas milagrosas para tratar sua artrite crônica. Tan, mantendo a modéstia, disse que ainda tinha muito a aprender, mas o diretor o incentivou a ter a confiança de um mestre. O assunto então mudou para a vida acadêmica. Quando questionado sobre sua expulsão, Tan percebeu que o diretor já estava por dentro de tudo. Dan revelou que as investigações da noite anterior limparam o caminho. A partir do dia seguinte, Xiaobao estaria oficialmente de volta à universidade. O diretor notou que o rapaz não parecia chocado com a notícia, mas fez uma promessa solene. Liu e sua gangue não sairiam impunes. Ele garantiu que faria uma limpeza geral no sistema educacional para expulsar as ovelhas negras que perseguiam alunos talentosos. O diretor Dan garantiu que usaria todo o peso de sua autoridade para punir os culpados. E Tan, comovido, agradeceu pela justiça que finalmente estava sendo feita. No meio dessa conversa, Min surgiu na porta do quarto, chamando o diretor de Professor Dan. O encontro revelou um laço antigo. Min, o bilionário, fora aluno de Dan e mantinha por ele um respeito sagrado, afirmando que um professor por um dia é um pai para a vida toda. O diretor, emocionado, elogiou a humanidade de Min, enquanto o magnata reforçava que as lições de caráter valiam mais que qualquer fortuna. Dan, ao descobrir que Tan também havia salvado a filha de Min, sorriu em aprovação antes de se despedir para cuidar da papelada da universidade. Os pais de Xiaobao notaram que o diretor se movia com dificuldade devido às dores, e Tan prometeu que cuidaria da saúde dele pessoalmente. Min, antes de sair, reforçou que todos os que prejudicaram Tan seriam devidamente castigados, deixando os pais do rapaz tensos com tamanha influência. A situação tomou um rumo inusitado quando Min avistou a irmã de Tan. Com um sorriso, ele entregou um presente à jovem, declarando que agora eram todos da mesma família. Ele foi além e já começou a tratar a garota como cunhada de sua filha, reforçando a ideia do casamento iminente. Tan, no canto da sala, sentiu-se como o único que percebeu a emboscada. Estava sendo vendido para a família Min com a aprovação sorridente de todos ao redor. A empolgação da irmã explodiu quando ela abriu o envelope e viu que não era apenas um agrado, mas um cartão bancário. Pouco depois, ela voltou correndo, ofegante, gritando que o saldo era de 1 milhão. O pai, Qin-san, quase caiu da cadeira. Ao entender que aquele valor astronômico era um presente de Min, ele recuperou a postura de homem honrado e ordenou imediatamente que o cartão fosse devolvido. Para ele, a dignidade da família não tinha preço, e aceitar uma fortuna daquelas por um favor médico era algo que ele não podia permitir. Tan argumentou que aquele milhão poderia dar o conforto que a mãe merecia, mudando a vida deles num estalo, mas o pai permaneceu irredutível. Dignidade não se negocia. A irmã, Kao, mais esperta, tentou amenizar o clima, sugerindo que o pai não precisava ser tão rígido o tempo todo. A discussão foi cortada pelo toque do celular de Tan. Kao, já prevendo o drama, brincou que era a nora na linha, e não deu outra.
Fen ligou convidando para um combo de jantar e cinema. Tan, sem paciência para joguinhos, disparou que não eram namorados e desligou na cara dela, deixando a irmã horrorizada com tamanha falta de tato. Mal o celular voltou para o bolso, Fen materializou-se no corredor, agarrando-se ao braço de Tan com a desculpa de que o jantar já estava servido. O caos escalou quando Loya apareceu na porta. Para se livrar do cerco de Fen, Tan aproveitou a chegada de Jua, abriu um sorriso e anunciou para quem quisesse ouvir. Loya era sua namorada, e os dois já tinham um encontro marcado. O choque foi geral. Loya entrou no jogo com sarcasmo, enquanto Fen, possessa, perguntava quem era aquela intrusa. Tan reforçou que Fen era apenas uma amiga, mas a herdeira do Império Min não aceitou a derrota, afirmando que se não havia aliança no dedo, ela ainda tinha chances de virar o jogo. A briga de egos foi interrompida pelo reitor Zon, que surgiu pálido pedindo ajuda imediata. Uma mulher estava em trabalho de parto complicado e os médicos não conseguiam estabilizar a situação. Zon foi direto. Se Tan não usasse suas agulhas de prata agora, mãe e bebê não resistiriam. As garotas ficaram paralisadas. Como um adolescente faria um parto? Mas Loya, entendendo a gravidade, empurrou Tan para o dever, lembrando que salvar vidas era a única coisa que importava naquele momento. No corredor da ala cirúrgica, o marido da paciente andava de um lado para o outro, em frangalhos. Ao ver o reitor acompanhado por um garoto, ele travou. O homem questionou indignado se aquele menino era realmente o tal médico milagroso que salvaria sua família. Zon não deu espaço para dúvidas. Confirmou a genialidade de Tan e ordenou que o marido se afastasse. Com o peso de 2 vidas nas mãos e sob o olhar atento de todos, Tan cruzou as portas da sala de cirurgia, pronto para encarar seu maior desafio técnico até agora. O marido da paciente ainda tentava barrar a entrada do rapaz, mas o reitor Zon ignorou os protestos e abriu a porta da sala de cirurgia, empurrando Tan para o centro da crise. O cenário era alarmante. A mulher perdia sangue rapidamente e o caos tomava conta da equipe médica. Com uma calma gélida, Xiaobao se aproximou da mesa de operação. Ele sabia que cada segundo perdido era um passo em direção à tragédia. Sem hesitar, ele sacou suas agulhas de prata e começou a mapear os pontos vitais. As agulhas entraram com precisão milimétrica e o efeito foi quase instantâneo. A hemorragia severa cessou, dando aos cirurgiões a brecha necessária para trabalhar. Horas depois, o choro de um bebê saudável ecoou pelo hospital, selando o sucesso da missão. Quando a enfermeira entregou a criança ao pai, o homem desabou em gratidão. Tan apenas limpou o suor da testa e afirmou que salvar vidas não era um favor, mas o propósito de sua existência. Ao sair, descobriu que Fen já tinha ido embora, o que lhe trouxe um alívio momentâneo. Ele tentou convidar Loya para comer, mas ela declinou, lembrando que o foco dele deveria ser o tratamento dela no próximo encontro. Com o hospital finalmente silencioso, Tan desabou em um sofá para descansar. Ele acessou o sistema e viu que sua reputação havia subido novamente após o parto heróico. Animado, tentou girar a loteria de habilidades, mas o sistema deu um balde de água fria. O nível 3 ainda era insuficiente para novos prêmios de elite. A frustração bateu, mas ele entendeu que o caminho para o topo exigiria ainda mais suor. No dia seguinte, ao pisar no campus da universidade, o clima era de puro deboche. Um aluno o parou, celular em punho, perguntando se o boato do namoro com a deusa do gelo era real. O post que circulava nos grupos era cruel. Dizia que um vigarista pervertido estava tentando enganar Loya e que um sapo jamais comeria carne de cisne. Tan sentiu o golpe no ego. Ele se achava bem boa pinta para ser chamado de sapo, mas não perdeu a pose. Diante da multidão curiosa e furiosa, ele apenas deu uma resposta enigmática. Se você acredita, é verdade. Se não acredita, é lenda. Sem dar trela para fofocas, ele caminhou até sua carteira e abriu os livros, ignorando os sussurros enquanto se preparava para retomar seu lugar por direito. Sentado em sua mesa, Tan percebeu algo extraordinário. Bastava uma leitura rápida para que o conteúdo dos livros fosse gravado permanentemente em seu cérebro. Aquela memória fotográfica era o bônus definitivo do seu kit de iniciante, transformando o estudo em uma tarefa ridícula. No entanto, a paz durou pouco. Ao sair da sala, ele deu de cara com Liao, o presidente do Grêmio Estudantil, que destilava arrogância. O sujeito questionou, com um ar de superioridade, como um expulso voltara tão rápido e o que o tornava tão especial. Tan não recuou. Desafiou qualquer um ali a tentar a sorte.
Mas o silêncio covarde foi a única resposta da multidão. O clima pesou quando Liao, furioso com a petulância de Tan, ouviu do rapaz que ele era um fraco. Xiaobao ainda deu um golpe baixo, mencionando que os problemas de Liao com a namorada, Muzi, estavam estampados na cara dele. O presidente do Grêmio, tentando recuperar o controle, zombou das notas de Tan, chamando-o de perdedor acadêmico. Foi aí que a aposta surgiu. Se Tan passasse no próximo exame, Liao teria que correr pelado pela academia. O acordo final foi selado com humilhação pública. Se perdesse, Liao gritaria no refeitório que era um porco. Se Tan falhasse, além de se declarar um suíno, teria que terminar tudo com Loya. Loya apareceu logo em seguida, preocupada. Ela conhecia a fama de CDF de Liao e duvidava que Tan pudesse superá-lo. Com um sorriso de quem guardava um trunfo, ele a convidou para almoçar e garantiu que ela teria um assento na primeira fila para o seu show de invencibilidade. No refeitório, sob os olhares maldosos de todos, a paz foi interrompida novamente. Kanan bateu na mesa com violência, querendo entrar na jogada. Liu tentou lançar uma aposta baixa, de $1.000, mas Tan debochou da quantia, chamando-o de apostador de centavos. Ele elevou o nível do jogo, propondo uma aposta de $10.000. Kanan, pego de surpresa pela audácia, aceitou os termos para não passar por covarde na frente de todos. O trato foi fechado. Além da grana, o perdedor teria que realizar qualquer desejo do vencedor. Tan olhou para os inimigos com um brilho de deboche nos olhos, sabendo que estava prestes a depenar a elite da universidade e ainda sair com a reputação intacta. Tan deu um sorriso de canto, garantindo que o espetáculo estava prestes a começar. Enquanto o grupo de Kanan batia em retirada, espumando de raiva, Xiaobao chamou Loya para acompanhá-lo. O burburinho no campus era total. Ninguém acreditava que ele teria chance contra a inteligência de Liao. Para piorar, fofocas maldosas já circulavam nos grupos da faculdade com títulos sensacionalistas, tentando manchar a imagem dos dois só porque foram vistos juntos no refeitório. Ignorando o lixo virtual, Tan seguiu para a biblioteca. Ele começou a devorar as prateleiras sob os olhares de deboche dos outros estudantes, que achavam que ele estava apenas fingindo ao folhear os livros em alta velocidade. Mal sabiam eles que sua nova habilidade permitia gravar cada palavra em segundos. Ao terminar a maratona de leitura, ele checou o sistema. Sua reputação saltara para o nível 4. O que dificultaria a privacidade, Tan sugeriu uma alternativa prática. Alugariam um quarto de hotel para realizar o procedimento sem interrupções. O que eles não perceberam foi que um aluno bisbilhoteiro vigiava cada passo e correu para avisar a prima de Loya. O fofoqueiro destilou veneno, dizendo que alguém mal intencionado estava levando a garota para um hotel. Alheios à confusão que se armava, os dois chegaram ao quarto. Loya, visivelmente nervosa, deitou-se na cama. Tan explicou que as agulhas não podiam atravessar o tecido, então ela precisaria apenas levantar a blusa para expor a região do abdômen. Com muita timidez, ela revelou a pele, perguntando se aquela área era suficiente para o tratamento. Justo quando Tan posicionava a primeira agulha de prata, batidas violentas ecoaram na porta. O gelo tomou conta de Loya. Se fosse o pai dela ali fora, a situação seria um desastre absoluto para os dois. O pânico tomou conta do quarto. Tan tentou manter o sangue frio, reforçando para si mesmo que aquilo era apenas um procedimento médico, mas a mão tremeu ao abrir a porta. Do lado de fora, o cenário era hostil. Sendong, filho do vice-prefeito, cercado por capangas com caras de poucos amigos. Xiaobao tentou dar uma de desentendido, dizendo que deviam ter errado o quarto, mas foi empurrado violentamente. Don invadiu o recinto como um louco até encontrar Loya. O clima pesou. Don agia como se fosse o protetor de uma honra que não lhe pertencia, questionando se Tan tinha ousado ofender a namorada de um tal de Chen. Jua, furiosa com a invasão de privacidade, deixou claro que estava ali por vontade própria. Mas Zen insistia que Tan era um arrogante por tocar na mulher dos outros. Xiaobao cortou o papo furado. Estava aplicando acupuntura e a vida deles não era dar conta de nenhum daqueles brutamontes. Don partiu para cima, mas Loya entrou na frente, avisando que ele estava destruindo a reputação dela e que pagaria caro por isso. Sem paciência para mais teatro, ela agarrou a mão de Tan e os dois bateram em retirada, deixando Don espumando de ódio no corredor. Pelas ruas silenciosas, Tan quis saber quem era esse tal de Chen, mas Loya preferiu o silêncio, deixando o mistério no ar. Eles se separaram, e Tan seguiu seu caminho sozinho, processando o caos.
até que Dom e sua gangue o cercaram novamente em um beco. Dom exigia satisfações e estava pronto para a briga. Tan, percebendo que o cerco estava fechando, sentiu o sistema vibrar no pulso. A função de teletransporte estava sendo preparada para uma fuga de emergência. Ele estava prestes a sumir dali quando uma figura imponente interrompeu a cena. Era Gai Vin, o policial que Tan ajudara no parto dramático do dia anterior. Ao reconhecer o médico milagroso, Vin mudou o semblante e perguntou o que aquele grupo de moleques queria com ele. Tan, cancelando o teletransporte no último segundo, explicou que os adolescentes queriam resolver as coisas no soco. Vin, movido por uma gratidão eterna por ter sua esposa e filhos salvos, não aceitou o desaforo. Ele confrontou Don, que tentou justificar a agressão, dizendo que Tan tinha levado a mulher de Chen para um hotel. O policial, no entanto, não parecia nem um pouco disposto a deixar que encostassem um dedo no homem que operou um milagre em sua família. O policial Vin encarou Tan, buscando a verdade sobre a história do hotel. O rapaz não fugiu da raia, confirmou que esteve lá, mas deixou claro que o objetivo era puramente medicinal. Vin, que já conhecia o caráter do médico milagroso, perdeu a paciência com a insolência de Don. Ele percebeu que o riquinho não aceitaria explicações lógicas, então mudou o tom. O investigador ordenou que Don sumisse dali imediatamente, avisando que qualquer insistência teria consequências pesadas. Don, fervendo de ódio, desafiou o policial, perguntando se ele estava disposto a comprar briga com a elite por causa de um moleque. Vin deu um checkmate. Lembrou que sua função era prender infratores, e que se Don continuasse, o próximo chá que ele tomaria seria na delegacia. Sem saída, o filho do vice-prefeito bateu em retirada com seus capangas, mas deixou uma ameaça no ar. Queria ver Vin manter essa banca toda quando Chen aparecesse para cobrar a conta. Tan, curioso, perguntou quem era esse tal de Chen que fazia até a polícia hesitar. Vin, com a autoridade de quem comanda o combate ao crime na cidade, desconversou sobre o bandido e disse que agora os dois estavam quites em relação a dívidas de gratidão. Mas o policial tinha um segundo interesse. Ele dispersou os curiosos, levou Tan para um canto reservado e o convidou para uma bebida. Sentados em um bar, o clima ficou mais pessoal. Vin mencionou que o diretor do hospital não parava de chamá-lo de mestre da medicina. Tan, modesto, disse que só entendia de agulhas, massagens e alguns cuidados específicos com mulheres e crianças. Foi então que Vin soltou a bomba. Você entende de diabetes? O policial explicou que seu pai estava definhando com essa doença terrível e que, embora soubesse que não havia cura definitiva na medicina comum, precisava apostar no milagre de Tan. O rapaz não hesitou. Ele avaliou a situação e disparou. Se o caso não fosse extremo, ele conseguiria estabilizar o homem em 3 dias usando ervas e acupuntura, com uma recuperação total em 3 meses. Vin quase derrubou a bebida, paralisado entre o choque e a esperança de ver seu pai saudável novamente. O brinde com Vin selou um pacto de confiança, mas a calmaria durou pouco. Após se despedir, Tan buscou o silêncio da beira do rio para arejar as ideias. Entre um pensamento sobre poesia e o reflexo da lua na água, ele se debruçou sobre a mureta para curtir a vista. A paz foi estraçalhada por uma voz rouca que o chamou pelo nome. Ao girar o corpo, deu de cara com 3 sujeitos com cara de poucos amigos. Os brutamontes já o tinham marcado. Um deles garantiu que reconheceria aquelas costas em qualquer lugar. Tan tentou uma saída irônica, apontando para a direção oposta e dizendo que o tal Tan tinha acabado de fugir. Mas o grupo não era idiota. Eles revelaram que estavam ali a mando de Canaan para dar um alô. Sem demonstrar um pingo de medo, Xiaobao provocou os agressores. Quando eles avançaram com sede de sangue, Tan apenas sorriu e soltou um assobio. No instante em que o primeiro soco ia atingir seu rosto, ele ativou o teletransporte. Os caras ficaram catatônicos, socando o vazio. Procuraram pelo bairro todo, mas Tan tinha sumido como fumaça. Enquanto os capangas de Liu batiam cabeça, o médico milagroso já estava materializado no hospital para ver sua mãe. A notícia era boa. Ela teria alta no dia seguinte. O pai, Qin San, já planejava um banquete para celebrar a volta da matriarca ao lar, e o clima era de pura festa em família. Mais tarde, caminhando sob o céu estrelado, Tan refletia sobre a reviravolta em sua vida desde que o sistema, aquele relógio misterioso, surgira. Decidido a dominar seus novos truques, ele começou a treinar saltos espaciais. A prática, porém, ainda era desastrosa. Em um dos saltos, ele acabou pendurado em um galho alto.
O estalo foi inevitável, seguido por um tombo seco no chão. Enquanto limpava a poeira da roupa, o clima mudou drasticamente. Um zunido cortou o ar e um vulto negro desceu do céu como um falcão, pousando a poucos metros dele. Tan, sentindo uma energia pesada, avisou ao desconhecido para recuar se não quisesse problemas. Ele chegou a perguntar se estava diante de outro espírito em forma humana, mas o estranho foi direto ao ponto. Seus olhos estavam fixos no talismã no pescoço de Tan. O sujeito avisou que não importava quem ele era, mas sim o poder daquele artefato. O aviso foi sinistro. Se Tan soubesse o que carregava, fugiria por medo do que aquele objeto poderia atrair para sua vida. O homem agarrou Tan pela roupa, exigindo o amuleto que pendia em seu pescoço. O talismã, no entanto, reagiu com um brilho intenso, selando o destino. O artefato havia reconhecido Tan como seu mestre. O estranho desabou, percebendo que era tarde demais. Chocado, Tan perguntou se ele era um imortal, enviado dos céus. O homem, surpreso com a percepção do rapaz, confirmou. O imortal revelou que havia sido reduzido à condição de mortal e que, por isso, não podia mais extrair poder do amuleto. Tan, com a insolência que lhe era peculiar, disparou que sentia pena dos imortais. O homem, indignado, gritou que ele o estava subestimando, lembrando que, em seu passado divino, era louvado por todos. Tan apenas sorriu, consciente de que, como médico milagroso, todos os aflitos, mortais ou imortais, acabariam recorrendo a ele. O imortal, sentindo o olhar perscrutador de Tan, questionou por que ele o fitava daquela maneira. Xiaobao foi direto. O homem estava doente, com a energia espiritual esgotada. O imortal, com uma tristeza ancestral, lamentou que, após centenas de anos vagando pelo mundo mortal, não havia encontrado uma alma imortal capaz de ajudá-lo. Tan, com a confiança de um curador nato, garantiu que, mesmo não tendo as habilidades agora, isso não significava que não as teria no futuro. O imortal, deprimido, duvidou, achando que Tan estava apenas tentando consolá-lo. Mas Xiaobao não era de promessas vazias. Ele garantiu que o curaria e lhe daria um elixir. Os olhos do imortal se arregalaram. Tan, empolgado, pediu um tesouro mágico em troca, mas o imortal ressaltou que tesouro não é repolho e que ele não podia esperar receber algo tão valioso. Com a promessa de retornar, o imortal se despediu e subiu aos céus, deixando Tan com uma ponta de inveja e o desejo de também voar entre as nuvens. Tentando imitar, Tan deu um salto e, poucos segundos depois, caiu com um estrondo no chão, duvidando da grandeza do recém-conhecido. O chão ainda vibrava com a partida do imortal quando Tan notou um brilho metálico na grama. Era um anel. Sem pensar duas vezes, ele o encaixou no dedo, sentindo uma energia diferente percorrer sua mão. Ele tentou arrancar informações do sistema, mas a inteligência artificial deu de ombros, alegando que sua reputação ainda era medíocre demais para decifrar aquele objeto. Tan tinha um palpite. Era um anel espacial, um item lendário de armazenamento. Frustrado por não poder usá-lo de imediato, ele guardou a curiosidade e focou no que realmente importava: destruir seus rivais nos estudos. O dia do acerto de contas chegou. No corredor da universidade, Loia o recebeu com um olhar carregado de dúvida. Para ela, o otimismo dele beirava a loucura. Tan, entretanto, não perdeu o sorriso, garantindo que o sacrifício de aceitar a aposta contra o arrogante Liao foi todo por ela. A prova começou sob um silêncio sepulcral. Enquanto os outros alunos suavam frio e batiam a cabeça contra as questões, Xiaobao preenchia o gabarito com a velocidade de quem já sabia o futuro, impulsionado por sua memória absoluta. Assim que os papéis foram recolhidos, o cerco se fechou. Kanan e sua gangue surgiram com sorrisos vitoriosos, já cobrando os 50 mil da aposta e tripudiando sobre a iminente derrota do sapo. Jin, rindo pelos cantos, dizia que Tan estava apenas sustentando uma máscara de confiança que cairia em segundos. Loia, nervosa, tentou entender se ele tinha alguma chance real, mas Tan apenas sugeriu que, após o resultado, eles deveriam procurar um lugar reservado para aquela massagem. Ela, irritada com a ousadia dele no meio do caos, recusou na hora. O clima de deboche no pátio evaporou instantaneamente quando a lista de notas foi fixada no mural. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. No topo da folha, isolado e soberano, brilhava o nome de Tang Xiaobao, 706 pontos. O primeiro lugar absoluto da instituição. A turma entrou em parafuso. Os sussurros de trapaça e fraude começaram a surgir,
pois ninguém aceitava que o ex-aluno expulso tinha acabado de humilhar toda a elite intelectual da universidade com uma pontuação impossível. O pátio da universidade virou um formigueiro humano. Enquanto alguns duvidavam que Liao teria coragem de abrir a carteira, outros já celebravam a queda dos soberbos. Mas contra fatos não há argumentos. O topo da lista pertencia a Tan. Com um sorriso de quem detém todos os segredos do mundo, ele recebeu Loya, que exigia saber qual era o truque por trás daquela nota impossível. Tan, sem um pingo de modéstia, apenas declarou que a genialidade era sua única estratégia. A diversão começou de verdade quando avisaram que Liao estava tentando dar no pé. Com o sangue frio de um caçador, Tan desceu para o pátio. Ele não ia deixar seu dinheiro e sua humilhação pública escaparem tão fácil. Liao, acuado, tentou a última cartada desesperada. Acusou Tan de ser um trapaceiro e exigiu que ele refizesse a prova sob supervisão. Xiaobao aceitou o desafio acadêmico, mas impôs uma condição. As dívidas de honra vinham primeiro. Liao, percebendo que o cerco fechava, tentou resolver na força bruta. Ele ameaçou moer Tan ali mesmo se ele não saísse da frente. O médico milagroso apenas sorriu, agradecendo ironicamente pelo aviso enquanto se posicionava para a luta. Liao não teve tempo nem de piscar. Usando uma velocidade que desafiava a física, Tan se materializou na frente do rival, agarrando-o pelo colarinho antes que ele pudesse esboçar qualquer reação. O que se seguiu foi um massacre coreografado. Tan esquivava dos golpes desajeitados de Liao com uma facilidade irritante, devolvendo cada investida com precisão cirúrgica. A multidão explodiu em gargalhadas ao ver o gênio do Grêmio sendo transformado em saco de pancadas. Quando Liao finalmente desabou no chão, arfando e humilhado, Tan não perdeu a chance de tripudiar sobre a suposta superioridade do mestre. Mas a caçada ainda não tinha terminado. Alguém na multidão gritou que Kenan, o outro apostador, estava tentando se esgueirar silenciosamente para longe da confusão. Tan girou o pescoço com um olhar predatório, pronto para cobrar cada centavo e cada palavra dita contra ele. Enquanto Liao ainda tentava recuperar o oxigênio no chão, Liu aproveitou a brecha para dar no pé. Alguém gritou que ele estava vazando em direção aos portões da escola, fugindo como um rato que sabe que a conta chegou. Tan não deu descanso. Usou sua agilidade para alcançar o sujeito em segundos. Um tapinha no ombro foi o suficiente para Liu congelar. Com um sorriso de predador, Xiaobao perguntou se a memória dele era curta ou se os 50 mil tinham sumido por mágica. Liu, encostado na parede e suando frio, admitiu que não tinha aquela fortuna e que nem vendendo os próprios órgãos conseguiria pagar. Ele tentou um acordo de paz, reconhecendo a derrota em troca do perdão da dívida. Para a surpresa de todos, Tan apenas deu mais alguns tapinhas no ombro dele e disse que ele estava livre. Loya e os colegas não entenderam nada, achando que Xiaobao tinha amolecido, mas o rapaz tinha um plano maior. Ele sabia que, em breve, Liu pagaria aquela dívida em dobro e com juros de sangue. O clima de tensão acadêmica foi quebrado pelo toque do celular. Era Cao, sua irmã, convocando-o para uma missão familiar, o aniversário de uma colega de classe em um karaokê de luxo. Tan se lembrou de que a aniversariante, Susi, sempre o defendeu das fofocas e resolveu dar essa moral. Ao chegar no local, o luxo impressionou. Cao explicou que a família de Susi era poderosa no ramo do entretenimento noturno, o que explicava o nível do estabelecimento. Dentro da sala VIP, o clima era de festa pesada. Susi e as outras garotas não economizaram na recepção, enchendo o copo de Tan e insistindo para que ele soltasse a voz no microfone. Entre elogios e brindes, Xiaobao começou a se sentir cercado pelo excesso de atenção das jovens ricas. Sentindo o ambiente ficar quente demais para o seu gosto, ele usou a clássica desculpa do banheiro para bater em retirada estratégica e respirar um pouco de ar puro longe daquela pressão festiva. Ao sair do banheiro, Xiaobao sentiu o sangue ferver. 3 idiotas estavam cercando sua irmã, Cao, com segundas intenções. Um dos sujeitos teve a audácia de sugerir que a garota brincasse com eles, mas não teve tempo de terminar a frase. Cao, mostrando que o sangue da família é bravo, estourou garrafas de cerveja neles. Tan não ficou atrás. Ativou sua velocidade sobrenatural e, num piscar de olhos, descarregou uma sequência de golpes brutais nos agressores. Após moer os sujeitos a pancadas, Bao lançou um aviso mortal. Quem mexesse com sua irmã não sairia inteiro. Os covardes bateram em retirada, enquanto Cao se jogava nos braços do irmão agradecida. De volta à mesa, as amigas de Susi não ficaram assustadas com a violência. Pelo contrário, estavam fascinadas pela postura de vencedor de Tan.
A paz, porém, durou pouco. Os agressores voltaram com um tal de irmão Cal para cobrar satisfações. Mas antes que a briga recomeçasse, Fen surgiu do nada. Com a autoridade de quem manda no pedaço, Fen deu um esculacho nos valentões, chamando-os de incompetentes e garantindo que Tan estava sob sua proteção. Quando ela se retirou, Susi revelou a verdade que Tan fingia ignorar. Fen era a filha de Min, o verdadeiro imperador do submundo local. Embora Tan o conhecesse como empresário do ramo imobiliário, a realidade era que Min controlava a cidade com um punho de ferro. As garotas brincaram que ele era o namorado da princesa da máfia, algo que ele negou, mesmo sabendo que ninguém acreditaria. A noite de bebedeira terminou e Tan finalmente conseguiu desabar em sua cama. O descanso, contudo, foi interrompido por um telefonema urgente do professor Zon. O caso era grave. Um jovem chamado Liang havia entrado em coma profundo e nenhum médico conseguia descobrir o motivo. Ao ouvir o nome do paciente, filho de Liu Mingo, do departamento de saúde, Tan abriu um sorriso enigmático. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Aquele toque imperceptível que ele dera no ombro do rapaz durante a discussão na faculdade tinha um efeito retardado e cirúrgico. Mingo, desesperado, ligou pessoalmente para Tan logo em seguida, implorando por ajuda. O médico milagroso desceu as escadas com a calma de quem tem o destino dos inimigos na palma da mão. O poderoso chefe do departamento de saúde o esperava na porta, sem imaginar que o garoto que ele buscava para salvar seu filho era o mesmo que havia colocado o rapaz naquela situação. Tang saiu do quarto com a calma de quem domina o tabuleiro e deu de cara com o pai de Kenan, que o aguardava ansioso. O ricaço confirmou que estava ali para escoltá-lo e o levou até um carro de luxo que não passou despercebido pelos olhos atentos de Xiao Bao. No hospital, o professor Zon já estava em frangalhos, implorando para que o médico milagroso entrasse logo na sala. Ao cruzar a porta e ver Kanan jogado na cama, pálido e inconsciente, Tan sentiu o gosto da vitória. O pai do garoto, Mingo, perguntou desesperado se havia salvação. Tan, jogando com a psicologia, fez cena. Disse que a situação era crítica e que, como não tinha licença médica oficial, temia se envolver em problemas. Mingo jurou apoio total e implorou pelo tratamento, mas Xiao Bao continuou o teatro fingindo desinteresse. A mãe do rapaz entrou na conversa, confusa com a resistência de Tan, até que a verdade veio à tona. O filho dela era um inimigo declarado de Xiao Bao e lhe devia uma fortuna. Mingo, sem saída, prometeu cobrir cada centavo da dívida. Tan não perdeu tempo e aumentou a aposta, exigindo que o valor subisse para o patamar de $1 milhão ali, na hora. O pai de Kanan ferveu de raiva, mas o amor pelo filho, ou o medo da perda, falou mais alto. Ele autorizou a transferência e Tan ordenou que todos saíssem. Sozinho no quarto, ele olhou para o rival com desprezo antes de iniciar a acupuntura. Assim que a primeira agulha entrou, Kanan deu um estalo, abrindo um olho e deixando escapar uma lágrima de ódio puro, jurando mentalmente que destruiria Tan. Bao ignorou o rancor do playboy, saiu do quarto exibindo um sorriso vitorioso e encontrou os pais no corredor. Ele chegou em casa ainda processando a ameaça, encontrando o pai, Qin-san, com planos de reforma. A casa estava caindo aos pedaços e Xiao Bao, agora com os bolsos cheios de dinheiro de extorsão, sugeriu logo uma mansão de 3 andares. O velho topou, sem imaginar de onde viria o recurso. A conversa familiar foi cortada por batidas violentas na porta. Ao abrir, Tan deu de cara com policiais. Sem rodeios, os oficiais perguntaram por Xiao Bao, alegando que ele fora denunciado por agressão intencional. Tan sacou na hora. Era a vingança rasteira de Liao tentando derrubá-lo no tapetinho da lei. Para não envolver o pai no rolo, ele se entregou pacificamente e seguiu para a delegacia. Lá dentro, enquanto Tan prestava depoimento com a calma de um monge, o clima mudou. O diretor Wen, que comandava o local, foi avisado de que ninguém menos que o Sr. Ma, o poderoso Min, estava ali pessoalmente. O delegado ficou sem entender como um estudante comum tinha as costas tão quentes. Min e Fen invadiram a sala preocupados, tratando Tan como se fosse da própria família. O magnata deixou claro, se Liao não retirasse a queixa por bem, ele cuidaria do assunto por mal. No meio do interrogatório VIP, o celular de Tan não parava. Loya ligou em pânico, querendo saber o paradeiro do namorado. Tan a acalmou com um sorriso, garantindo que já estava de saída. O diretor Wen assistia a tudo perplexo. Primeiro, o chefão do crime organizado aparece como padrinho, e logo depois a filha do prefeito liga apaixonada.
Ele percebeu que Tan era o centro de um furacão de influências. Jua, que também correu para a delegacia, não se aguentou de ciúmes ao ver Fen ali e questionou na lata qual era a verdadeira ligação entre o médico milagroso e a herdeira do Império Ming. O diretor Wen assistia àquela cena digna de novela, concluindo que Tan era um verdadeiro prodígio. Tinha a proteção da máfia e o coração de duas garotas disputando quem gostava mais dele. No submundo dos negócios, Min não perdeu tempo e enquadrou o pai de Liao, ameaçando cortar todos os contratos se o moleque não retirasse a queixa. O empresário, apavorado com a falência, jurou que colocaria o filho na linha. Ao sair da delegacia, o clima azedou. Fen grudou em Tan como se fosse sua sombra, frustrando os planos do rapaz de ter um momento a sós com Loya. A deusa do gelo não escondeu a mágoa e se retirou, deixando Xiaobao com um gosto amargo na boca. Para piorar, ao chegar em casa, ele encontrou seus pais encantados pela herdeira de Min. Eles já faziam planos para o casal ideal, enquanto Tan se sentia sufocado pela insistência de Fen, que prometeu não dar trégua até conquistá-lo de vez. Enquanto isso, no hospital, Liao espumava de raiva. Ele não aceitava que o próprio pai o obrigasse a engolir a humilhação para salvar os negócios da família. Tentou usar a desculpa de que estava apenas defendendo o filho do vice-prefeito, Don, mas o silêncio pesado que se seguiu mostrou que a situação era mais perigosa do que ele imaginava. Sua mãe, prevendo o pior, aconselhou que deixassem a poeira baixar, pois a família de Don certamente não deixaria barato o envolvimento do nome deles em um escândalo. De volta à universidade, o foco de Tan era outro, sua frustração com o sistema. Ele não se conformava em estar estagnado no quarto nível de reputação, sentindo que precisava de um salto de poder urgente. Foi tirado de seus pensamentos por Loya. Com o início do recesso, ela veio com um convite especial, seu aniversário de 18 anos no próximo sábado. Diante do convite da deusa, Tan abriu um sorriso vitorioso e garantiu presença garantida, sentindo que aquela festa seria a oportunidade perfeita para recuperar o terreno perdido no coração da garota. Loya não escondeu a preocupação. A festa de aniversário atrairia tipos perigosos, incluindo o temido Chen. Tan, com aquele sorriso de quem já planejou o cheque-mate, garantiu que prepararia um presente inesquecível para o rival. Ela implorou por modéstia, mas o rapaz já estava com a mente longe, combinando os detalhes do encontro. Ao descerem as escadas da universidade, em um silêncio carregado de tensão, deram de cara com uma surpresa. Deng Ya, a neta do diretor e uma das belezas lendárias do campus, estava à espera de Xiaobao. O clima gelou instantaneamente. Loya lançou um olhar cortante que poderia fatiar aço, sentindo o ciúme queimar ao ver a rival convidar Tan para um jantar familiar. Deng Ya foi direta. O avô dela, o diretor Dan, fazia questão da presença do médico milagroso. Sem muita escolha, Tan seguiu para a residência do mestre, onde foi recebido com pompa. Enquanto a neta preparava o banquete na cozinha, o velho diretor não perdeu tempo e tentou bancar o cupido, exaltando o sucesso internacional de Deng Ya como designer de elite. A conversa logo mudou para o que interessava: saúde. O diretor, movido pelos elogios que ouvira do professor Zong, pediu que Tan examinasse seu reumatismo crônico. Xiaobao sacou suas agulhas e iniciou o tratamento ali mesmo, sob o olhar atento e curioso de Deng Ya. Quando a moça se aproximou, Tan resolveu retribuir a atenção e fez uma leitura rápida do estado dela. O diagnóstico foi um balde de água fria na atmosfera descontraída. Apesar da aparência radiante, ela estava à beira de um colapso cardíaco. Deng Ya ficou em choque, mas o verdadeiro nocaute veio a seguir. Tan a questionou, em voz baixa, se ela era a tecelã que perdera seu toque divino. A garota empalideceu, sem entender como um estudante comum sabia de um segredo tão profundo. Com a arrogância mística que só ele possuía, Tan revelou que seus conhecimentos vinham de uma fonte nada convencional. Ele acabara de travar amizade com o próprio Marechal Celestial. O mistério sobre as origens de seus poderes apenas crescia, deixando a designer completamente à sua mercê. A designer entrou em colapso emocional, implorando por pistas sobre o Marechal e uma chance de recuperar sua essência divina. Tan, mantendo o mistério, explicou que o rastro daquela entidade era impossível de seguir e que, por enquanto, o céu estava fora de alcance. Ele propôs um trato. Se ela lhe ensinasse artes místicas, ele abriria o caminho de volta. Porém, Ya desabafou que agora não passava de uma humana sem poderes, restando-lhe apenas o talento mundano para a costura. Após o encontro, Tan focou na missão do dia, o aniversário de Loya.
Ele sabia que o evento seria um ninho de cobras e precisava de um trunfo. Ao entrar em uma joalheria de elite, os preços exorbitantes quase o fizeram recuar, mas seus olhos captaram um anel simples no mostruário de ofertas. Pagou 10.000 e no segundo em que tocou a peça, o sistema apitou. Ele acabara de encontrar um artefato de proteção legítimo, escondido sob a aparência de uma joia comum. Era o presente perfeito. Na mansão do prefeito, o clima estava tenso. Loya recusava-se a começar a celebração, ignorando a pressão do tio enquanto esperava pelo médico milagroso. Quando o toque de celular escandaloso de Tan ecoou pelo salão luxuoso, todos os olhares se voltaram para a porta. Ele se desculpou pelo atraso, usando uma cirurgia de emergência como desculpa, e foi recebido com um brilho nos olhos da aniversariante. A paz durou pouco. Chen Sinan, o herdeiro arrogante de Hengan, surgiu com sua pose de dono do mundo. Com um sorriso falso, ele apresentou seus aliados e, num gesto teatral, entregou a Loya à estrela do oceano, um colar de 150 milhões de leiloado recentemente. O salão parou para admirar a fortuna. Chen, com deboche, provocou Tan para mostrar o que trouxera. Mesmo diante da ostentação milionária, Tan entregou o anel de Jave, afirmando ser um talismã capaz de repelir qualquer desgraça. Os convidados quase riram da pobreza do presente. Mas Loya, ignorando o brilho dos diamantes de Chen, colocou o talismã de Tan imediatamente, sentindo a energia protetora envolver seu corpo. O clima de ostentação de Chen virou poeira em um segundo. Ele espumava de raiva, sem aceitar que um lixo barato pudesse ter qualquer valor perto do seu colar milionário. Mas o destino decidiu humilhá-lo ali mesmo. No meio da conversa, uma prateleira cedeu e um pedaço de madeira pesado voou como um projétil na direção da cabeça de Loya. O grito de Tan cortou o salão, mas não houve tempo para a fuga. O milagre aconteceu diante de todos. O talismã de jade no pescoço de Loya detonou um brilho solar cegante, criando um campo de força que arremessou o objeto para longe. O choque foi geral. A prima de Loya foi a primeira a admitir que aquele pingente era, na verdade, um tesouro místico inestimável. Loya, trêmula, tentou devolver a joia por medo de perdê-la, mas Tan fechou a mão dela sobre o jade, garantindo que sua paz de espírito valia mais que qualquer pedra preciosa. Chen, tentando salvar o que restava de sua dignidade, apertou a mão de Tan com um sorriso falso, agradecendo por salvar sua noiva. Loya não engoliu o sapo e disparou na frente de todos que não era noiva de ninguém, ignorando o olhar furioso do pai. Tan retribuiu o aperto de mão de Chen com uma força esmagadora, deixando claro que Loya estava sob sua proteção e que casamentos arranjados não significavam nada para ele. O duelo de olhares foi interrompido por uma emergência real. O celular de Tan tocou com a notícia de que o pai do policial Vin, o Sr. Wei, acabara de sofrer um ataque cardíaco fulminante. Com a postura de quem carrega o peso do mundo, Tan pediu desculpas a Loya, explicando que precisava partir para salvar uma vida. Loya ficou frustrada por ter sua festa arruinada, mas percebeu a aura de autoridade que envolvia o rapaz. Enquanto ele saía, o burburinho no salão confirmava o que muitos suspeitavam. Tan não era apenas um estudante, ele era o braço direito de figuras poderosas da segurança pública. O trajeto até o hospital foi um borrão de velocidade e sirenes. Ao desembarcar, Tan foi recebido pelo pai de Vin, que depositou nele a última gota de esperança para salvar um velho companheiro de armas, o tio Janun. O cenário na UTI era de derrota. Os aparelhos apitavam o fim iminente e o Dr. Lee já preparava os desfibriladores para uma última tentativa desesperada, avisando que era hora de chamar a família para o adeus. Tan, porém, não estava olhando para os monitores. Seus olhos estavam fixos em um canto vazio do quarto, onde uma figura feminina fantasmagórica tentava, freneticamente, realizar manobras de ressuscitação no paciente. Ignorando o ceticismo do Dr. Lee, que o via apenas como um moleque intrometido, Tan disparou o diagnóstico sem precisar de um único exame. Havia um tumor sufocando o coração de Janun. O médico-chefe travou, chocado por Tan saber do tumor, mas insistiu que uma cirurgia era suicídio. Bao não deu ouvidos. Ele exigiu que todos saíssem da sala imediatamente, assumindo a responsabilidade total. No corredor, o clima era de pura confusão, mas dentro do quarto, o embate era sobrenatural. Tan confrontou o espírito, ameaçando usar seu artefato sagrado para banir a alma que ele julgava estar sugando a vida do doente. Para sua surpresa, o fantasma não fugiu. Ela falou:
Apresentando-se como uma concubina e ex-médica imperial de eras passadas, a mulher explicou que Tan estava redondamente enganado. Ela não estava ali para matar, mas para tentar manter o sopro de vida de Janum. No mundo inferior, ela havia ofendido uma autoridade poderosa e fora enviada ao mundo mortal para cumprir uma penitência médica. Agora, 2 médicos de eras diferentes, um vivo e uma morta, estavam diante do mesmo dilema: como operar um coração condenado sem que a alma do paciente fosse levada antes da primeira incisão. O diálogo com a entidade revelou um segredo milenar. Curar o próximo é um caminho árduo para a imortalidade, baseado no acúmulo de méritos espirituais. Tan, intrigado com a ideia de médicos se tornando divindades, aceitou a cooperação da garota fantasma. Enquanto ela estabilizava a energia vital do paciente, Xiaobao aplicava suas agulhas milagrosas com precisão cirúrgica, revertendo o quadro clínico que a ciência moderna já havia descartado. Após o sucesso do procedimento, a alma da médica pediu proteção a Tan. Ele hesitou, lembrando que os vivos e os mortos não devem se misturar, mas ela ofereceu um pacto. Serviria como sua assistente, acelerando curas e diagnósticos em troca de abrigo. Vendo vantagem na proposta, Tan permitiu que ela se escondesse em seu anel de armazenamento. A entidade, agora chamada de Lan Lan, transformou-se em pura energia e selou sua lealdade ao novo mestre.